Nessa manhã nós vamos dar sequência. Domingo passado já começamos aí a nossa série, sobre discipulado. Nós estamos numa série Propósitos, que o mês passado falamos sobre evangelização. Esse mês estamos trabalhando discipulado. O mês que vem vai ser a comunhão. E assim, na sequência, aprendendo um pouquinho mais, mergulhando um pouquinho mais nesses 5 propósitos que Deus tem para a nossa igreja. E falando em discipulado, o discipulado, ele envolve 2 tipos de pessoas: o discípulo, que é o aprendiz, que é aquele que recebe a orientação. Ele envolve também o discipulador, que é aquele que vai ensinar, que é aquele que vai orientar. E o discipulado em si, ele é o quê? É o processo de nos tornar um seguidor, é um processo de nos tornar um aprendiz de quem? De Jesus. Esse que é o processo do discipulado. E o discipulado, ele tem 2 vertentes. O discipulado, ele tem a vertente de nós conhecermos e termos intimidade com Jesus, o nosso Deus. É isso que nós falamos aqui, ter intimidade, chegar para Ele e falar: Senhor, eu te amo, dobrar os nossos joelhos. Está tão bom essas orações aí à noite. Muitas vezes eu entro lá e já escrevo: não posso falar não, que eu estou fazendo um processo em casa, e muitas vezes nós temos que estar ali, realmente não dá para abrir o microfone, mas eu entro para orar junto com os irmãos, e é bom ter a intimidade, falar com o nosso Deus. Mas o discipulado também tem um outro lado, que é levar as pessoas a conhecer a esse Jesus que nós temos intimidade. Então é isso que nós vamos falar nessa noite. E de Gênesis a Apocalipse, nós podemos falar que fazer discípulos é o processo, é o propósito de Deus, que Ele tem trabalhado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus já tem o propósito do discipulado. E no texto que eu escolhi aí, em Gênesis 30, do 37 ao 39, especificamente, ele nos desenha algo ali sobre propósito. Ele desenha uma parábola, eu acho que nós podemos dizer assim, uma parábola de discipulado e de discipulador. E ele envolve um processo e um propósito. Por isso que eu coloquei o tema da mensagem: processo e propósito. Você pode repetir comigo? Processo e propósito. Mais forte: processo e propósitos. E vamos ler então Gênesis, depois a gente fala um pouquinho do contexto. Gênesis 30, 37 a 39, está escrito aí, Jacó pegou galhos, e aí onde tiver a palavra galhos, em algumas versões fala varas, e eu gosto mais da palavra varas, para mim faz um pouco mais sentido aí, então eu vou, onde tiver varas, principalmente na NVI, eu vou ler galhos, eu vou ler varas, tá? Então, Jacó pegou varas verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez liças brancas, descascando-as parcialmente, e expondo assim a parte branca interna das varas. Depois fixou as varas descascadas junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumava beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante das varas, e geraram filhotes listrados, salpicados e pintados. Vocês podem falar essa última frase comigo? E geraram filhotes listrados, salpicados e pintados. Aí você me pergunta: pastor, esse texto aí, ele tem algo a ver com discipulado? Nós vamos refletir um pouquinho aí,
Eu queria, junto com vocês, refletir sobre isso. Mas antes, o contexto somente desses versículos, é bom, depois o irmão pode pegar em casa, o amigo, estudar um pouquinho mais os versos antes e depois, mas aqui fala a história de dois líderes, Labão e Jacó, mas eu quero me concentrar mais em Jacó. Jacó, ele estava na casa do pai, e por orientação da mãe ali, ele enganou o seu pai, e teve que sair fugido de casa, e ele fugiu para onde? Para onde estava Labão, e chegando lá, ele foi fazer a sua vida ali com Labão, e Labão, ele se tornou o seu sogro, porque ele foi e gostou de uma das filhas de Labão, queria casar. Labão falou: então trabalhe 7 anos, você pode casar com ela. Aí no final, nós sabemos as histórias, quem não sabe, no final aconteceu, Labão falou: não, esse cara trabalha bem, eu vou deixar ele trabalhando mais 7 anos, casa com essa aqui, a outra você não pode, a outra você tem que trabalhar mais 7 anos, que era Lia e Raquel. Aí ele trabalhou mais 7 anos, chegou em 7 anos, ele casou-se com Raquel também, e ali ele foi formando a vida dele. Mas aí chegou um momento que quando Raquel, ela deu à luz a José, aí eu acho que nesse momento Jacó começou a recordar e sentiu saudades da terra, e ele chegou para Labão e falou: eu preciso cuidar um pouco da minha família, eu preciso me dedicar um pouco naquilo que Deus tem me dado, que é a minha família, seguir o meu caminho. E Jacó, ele chega e fala: eu trabalhei tanto para você, eu já te ajudei tanto, Labão, agora me permite eu seguir o meu caminho. E Jacó, ele era um bom discípulo, porque ele aprendia e deixava-se ser orientado. Esse é um bom discípulo, deixar ser orientado. Mas Jacó também, ele era um bom discipulador, ele era um grande líder, ele ensinava bem, ele orientava, ele era um grande empresário, se tornou um grande empresário. E Jacó, ele chega, e ele conhecendo, por ser um bom empresário, um bom negociante, uma pessoa astuta, inteligente, um bom negociante, como eu falei, ele chega para Labão e ele quer levar uma proposta para que Labão o deixasse seguir, para que Labão não somente o deixasse seguir, mas que ele fosse com alguns bens também, né? Porque ele tinha uma família para sustentar. Aí ele chega para Labão e apresenta uma proposta, mas, como eu falei, Jacó, ele era um homem muito inteligente, é um líder grande, e ele é muito sábio, e conhecendo bem Labão, ele sabia que Labão era o quê? Arrogante. Labão, ele só queria levar vantagem em tudo. Se fizesse alguma coisa lá que ele iria levar vantagem, aí ele concordava. Aí Jacó chega e prepara algo que convence Labão, porque na proposta de Jacó, vocês vão ver que Jacó, ele deixa entender que na forma humana ali, tudo iria levar vantagem para Labão, e ele concordou, e fica combinado entre eles, que daquele dia em diante, Jacó continuaria, o primeiro passo foi esse, ele iria continuar trabalhando para quem? Para Labão, mas aí dentro da proposta, as ovelhas que ele, daquele dia em diante, nascesse, que fosse sem marcas, que estivesse toda uniforme, ela continuaria sendo de quem? De Labão. E as ovelhas que nascessem listradas, pintadas, que era exceção, ficaria com Jacó. E ficou combinado entre eles. Mas já naquela época,
talvez ele não soubesse dessa palavra, mas geneticamente falando, aquelas ovelhas que nascessem lá, que normalmente sem uniforme, com pelagem uniforme, geneticamente é dominante. E aquela ovelha que nascesse com marcas, com liças, geneticamente era o quê? Recessivo. Então, ou seja, a conclusão disso, as ovelhas de Labão iriam continuar crescendo muito, muito mais do que as ovelhas de Jacó. As ovelhas de Jacó iriam demorar muito tempo para crescer. Por isso que Labão falou, esse cara aí é muito inteligente, ele vai continuar trabalhando comigo, a proposta que ele deu para mim é ótima, vai dar tudo certo. Mas Deus, ele deu uma estratégia, aleluia, extraordinária para Jacó, uma coisa única, que na Bíblia inteira eu acho que não se fala um pouco mais disso, mas Deus deu uma estratégia para ele, para que ele possa fazer, para que ele pudessem fazer as ovelhas crescerem, e para ele ter sucesso nesse propósito, para ele ter sucesso nessa negociação, nesse processo, digamos assim, Jacó, ele fez algo que nós também temos que fazer. O que ele fez? Jacó, ele não foi olhar as ovelhas lá, cuidar das ovelhas mais, não. A visão que Deus deu para Jacó é que ele tinha que começar gastando tempo em referências. Jacó tinha que começar a investir em referências, para que não somente o rebanho dele crescesse, mas principalmente que o rebanho dele fosse diferenciado do de Labão, aleluia, para que quando as pessoas olhassem e falassem, não, aquela ovelha lá é de Jacó. E Jacó, ele tem todo o rebanho dele marcados, aonde as pessoas olhassem lá, aquela ovelha lá é de quem? É de Jacó. E é isso que Jesus quer de nós. Ele quer olhar lá, aquele povo que está ali na DR, mesmo que ele esteja trabalhando lá no seu serviço, no seu ambiente, aquele lá é o meu filho. Aquele lá é alguém que eu preparei para mim, que eu gastei tempo. E Jesus, ele veio a esse mundo para nos tornar referências. Aleluia. E eu te falo uma coisa, se você quer ver, muitos líderes nós temos hoje aqui, se você quer ver o seu ministério crescer, ficar sólido, procure gastar mais tempo nas referências. Se você quer ver a sua família crescer, ficar sólida, gaste tempo com referências, gaste tempo ali ensinando os seus filhos, orientando-os. Se você quer ver também o seu negócio na tua empresa crescer, gaste tempo com referências, porque nosso tempo aqui na terra é limitado, nós não sabemos até quando, mas Deus, Ele quer nos preparar, e Ele quer que nós preparemos outros para continuar a fazer a obra de Deus, que nós possamos gastar tempo em referências. Eu estou até lendo o livro que eu até trouxe aqui, se os irmãos quiserem depois comprar, é Formador de Heróis, é de Dave Perkison, e a essência desse livro é isso, ele fala, ele é um empresário muito bem sucedido, e aí tem outro pastor também, e ele se torna pastor, e algum momento ele fala, não, eu tenho que gastar tempo em formar heróis, não em somente que eu seja um herói, que eu seja bem sucedido,
porque o meu tempo vai passar. Que nessa manhã Deus possa nos despertar em ser e fazer discípulos. Ser e fazer discípulos. E fazer discípulos é uma coisa especial. É uma coisa que você tem que trabalhar. Discípulos não se ganha. Discípulos, você não compra, eu vou comprar, vou trazer uma pessoa boa de outro lugar. Discípulos, ele não se compra, não se ganha, não se acha. Discípulos se faz. Formar discípulos, esse é o propósito maior do nosso Deus para nós. E é um trabalho, como Jacó fez ali, manual. É um trabalho que nós temos que trazer as pessoas para dentro da nossa vida para marcá-lo. Marcá-lo com quê? Marcado com o modelo que é Jesus Cristo, aleluia. Por isso, discipulado é se tornar um seguidor de Jesus, é se tornar mais parecido com o nosso Jesus que morreu ali naquela cruz, para perdoar os nossos pecados. Hoje nós temos aqui e vamos participar da Santa Ceia, e eu quero rapidamente refletir sobre esse processo e esse propósito. Nessa história aqui de Jacó, eu pude ver nesse processo, teve ali 3 conceitos, talvez tivesse mais, mas eu pude olhar aqui 3 processos e um propósito. E o primeiro processo, o primeiro conceito para chegar nesse processo, ali, Jacó, ele tinha ali que trabalhar e fazer algo para crescer o seu rebanho, para diferenciar o seu rebanho de Labão. E o primeiro processo aí que nós podemos notar é um processo chamado maleabilidade. É uma palavra até um pouco difícil, né? Maleável. E até essa semana, ontem mesmo, uma pessoa mandou para mim um outro sinônimo de maleabilidade, é de humildade. Humildade, até escrevi, é humilde de coração, é de atitude proativa, ensinável, acolhedora, receptiva, aleluia. Então o primeiro conceito é maleabilidade, ser uma pessoa sensível, ensinável. Versículo 37, Jacó pegou varas verdes são maleáveis. Jacó não pegou varas secas, porque se ele pegasse varas secas, poderia quebrar na mão dele quando ele estivesse trabalhando, quando ele estivesse para marcar aquelas varas, elas poderiam criar dificuldades para ele, porque elas eram secas. E nós lembramos de Jesus quando ele veio aqui na terra, ele chegou, ele poderia ir nas escolas rabínicas na época lá, e pegar os melhores que estivessem lá, para ser os seus discípulos, mas o que ele fez? Ele foi procurar pessoas humildes, maleáveis, pessoas que estavam dispostas a deixar-se ser tratadas. Que nesta manhã você possa estar disposto a ser tratado, que você possa ser maleável, que você possa deixar o seu orgulho do lado e entregar com humildade de coração, deixar ser tratável, maleável. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito, no versículo 37 ainda fala, Jacó pegou varas verdes de estoraque, amendoeira e plátano. Eram quantos tipos? 3. Eram iguais umas às outras? Não. A segunda conceito é diversidade. Aleluia. O segundo conceito que nós encontramos aqui para o processo de discipulado é diversidade.
aquelas varas não eram iguais umas às outras. E eu falo, meu amigo, você não precisa ser igual ao outro para você ser transformado por Jesus Cristo. Basta você ser você mesmo. Não tente, não, eu vou ser igual àquela pessoa. Não, ninguém é igual ao outro, graças a Deus. Deus, Ele quer usar você da forma que você é. Basta que você seja maleável, basta que você seja humilde de coração. E o discipulado, ele não é uma formação de discípulos em série, ou seja, o crente também não é uma fábrica de robozinhos todos iguais. Não, Jesus quer nos tratar mesmo com as nossas indiferenças. Se você é extrovertido, se você é tímido, Deus, Ele quer nos tratar, porque discipulado, ele é transferência de marcas. Discipulado é transferência de uma visão, e não é uma transferência de personalidade. Continue sendo extrovertido, tímido, o seu que está dentro de você, mas deixe Deus te tratar. Você continue sendo você, mas sendo igual a Cristo. Discipulado é esse, para nos tornar igual a Cristo. Então Jacó, ele pegou varas maleáveis. Jacó pegou varas diferentes. Mas tem um terceiro conceito, que Jacó fez o que? O versículo 37, e nela fez liças brancas, descascando-as parcialmente. Aleluia. Jacó, ali o terceiro conceito, ele praticou o conceito da transformação. Jacó, o texto fala que ele pegou varas verdes, diferente, e tirou-lhes as cascas. Removeu a casca. Na nossa vida, no nosso dia a dia, nós precisamos passar por esse processo da remoção, de tirar a casca. Nós precisamos aprender a nos arrepender. Quantas pessoas no seu orgulho falam, não, eu não erro, eu somente me enganei, né? Quantas pessoas já ouviram essa frase? Eu somente me enganei. Não, você precisa, se você passar pelo processo da remoção da casca, você vai aprender, acima de tudo, a perdoar. Você vai aprender a liberar o perdão. E era isso que Jacó estava ali preparando as referências. Eram pessoas maleáveis, as varas, nós possamos pegar o símbolo de pessoas maleáveis, diferente uma das outras, mas sujeito à transformação, à mudança. Fazer discípulo é um conceito parecido com paternidade. Na paternidade, gerar filhos, basta o quê? Apenas alguns segundos de intimidade. Mas para gerar pais, tem que ter muitos e muitos anos de ensinamento, de aprendizagem. Aleluia! Nessa manhã, que nós possamos aprender a gerar referências, gerar pais. Aleluia. O pai, ele não somente está interessado em gerar o filho, mas está interessado que o filho tenha uma maturidade, que ele cresça para seguir o seu caminho, para gerar mais discípulos. Jesus, ele formou ali os discípulos e deixou uma ordem: vão e façam o quê? Vão e façam discípulos. Aleluia. Essa é uma ordem: vão e façam discípulos. E quando nós falamos aqui no conceito de paternidade, que nós devemos aprender a transformar, mas aí tem uma pergunta: até quando nós devemos ter essa transformação?
Até quando vai essa transformação? E o verso aí, em algumas versões, fala assim: que lhes removeu a casca até que aparecesse as brancuras das varas. Até quando? Remova a casca até aparecer a brancura das varas. Aleluia. E aonde está a brancura das árvores? Ela está dentro. Aleluia. Então Jacó teve que remover a casca para aparecer a brancura das varas. Aleluia. Será que você está se deixando remover a tua casca para aparecer aquilo que está dentro de você? Porque tem uma coisa, eu não sei quantos estão aqui que ainda não aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador. Que quando você que já aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, você recebe a Cristo, você recebe o quê? A natureza de Cristo. O Espírito Santo você recebe. E ele está onde? Dentro de você. O Espírito Santo, ele já vai estar dentro de você quando você o recebe. Você já pensou nisso? Quando você recebe a Cristo, o Espírito Santo está dentro. Ou seja, o amor de Deus, ele está dentro de você quando você o recebe. A misericórdia de Deus, ela está dentro de você quando você o aceita como único e suficiente Salvador. O poder, a unção de Deus está tudo aonde? Dentro de você. Aí você me fala, mas qual é o problema disso? O problema é que está dentro. Aleluia. O problema é que está dentro. Para que ele possa aparecer, você tem que tirar a casca. Para que ele possa aparecer, você tem que rasgar, talvez parcialmente, talvez totalmente, mas você tem que remover a casca para aparecer o que está dentro de você. Que Deus possa nos dar essa capacidade para que nós possamos tirar a casca, porque o que está dentro de nós é o fruto do Espírito. Deus, ele quer nessa manhã rasgar a tua casca, tirar para que apareça o amor de Deus. Deus, ele quer que a casca seja removida para que apareça a alegria. Deus quer remover a casca para que apareça a paz, aleluia. Deus quer remover a casca para que apareça a bondade. Deus quer remover a casca para que apareça a benignidade. Deus quer remover a casca para que apareça a longanimidade. Deus quer remover a casca para que apareça em você a mansidão. Deus quer remover a casca para que apareça a fé. E acima de tudo, Deus nessa manhã irá remover a casca para que apareça o domínio próprio. Esses são o fruto do Espírito Santo que está onde? Está dentro de nós. E nós temos que o quê? Deixar aparecer, aleluia. Para quem? Para o mundo. Se você está triste nessa manhã, Deus irá remover a casca e vai aparecer a alegria. Quando a casca sai, o fruto do Espírito, ele aparece. A sua espiritualidade irá aparecer quando a sua carnalidade for tirada. Essa que era a essência. Jacó, ele estava formando quem? Referências. Jacó estava preocupado em formar referências, e Jesus, nessa manhã, ele está preocupado em formar referências. Para isso ele precisa de pessoas maleáveis, diferentes, mas acima de tudo pessoas que estão sujeitas a deixar tirar a casca. Tirar a casca para o discípulo dói, para mim dói quando vai tirar a casca, mas para o discipulador, tirar a casca dá trabalho.
Por isso, muitos de nós não queremos fazer o discipulado, ensinar, porque dá trabalho. Mas para o discípulo, dói. Que nessa manhã você possa ser discípulo, você possa ser um discipulador, mas que acima de tudo você tenha coragem para deixar a casca ser removida. E aí o propósito dos 3 conceitos: maleabilidade, diversidade e transformação. Aí nós passamos para onde? Para o propósito. Qual que é o propósito? Para que Jacó estava formando as referências? Para que Deus enviou Jesus? Para quê? Para formar referências, para me formar, para formar você, para ser um discípulo dele. Aí nós vamos para o último processo, que já é o propósito. Para quê? É para exposição. O versículo 30. Depois fixou os galhos descascados junto aonde? Aos bebedouros. Aonde ele colocou, Jacó colocou as varas? Aonde as ovelhas iam beber água. Deus, Ele quer que Ele quer nos tratar, nos transformar. Para quê? Para que nós possamos ser exposto aonde? Ao mundo, aonde? É lá no seu trabalho. É lá que tem uma alma ferida. É lá aonde na faculdade. Você precisa estar influenciando, você precisa estar exposto. Que nessa manhã Deus possa nos dar essa capacidade, nos dar força, porque muitos vêm bem, até o primeiro processo é maleável, é diferente, ele está sujeito a deixar-se transformar, mas muitos falam: ah não, para mim está bom aqui, eu não quero me expor, eu quero continuar sendo um agente secreto de Deus, está bom aqui. Vocês lembram daquele servo que ele recebeu o quê? 1 talento. Ele recebeu 1 talento e ele era um talento valioso. Ele falou: não, é tão bonito isso aqui, eu vou enterrar, eu vou guardá-lo, porque se eu perder, quando o meu patrão vier, ele vai me cobrar. E vai acontecer o quê? Pode ser que eu perca. Esse é o medo de algumas pessoas, é o meu também. Mas que o Espírito Santo nos dê coragem para nos expor, para que você saia e vá sim à faculdade, para que você deixe o seu filho entrar. Nós somos uma igreja contextualizada, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, nós estamos no mundo para influenciar. Nós precisamos estar exposto para fazer a diferença, aleluia. Então que nessa noite nós possamos estar sim preocupados no grande tribunal de Cristo. Vai haver uma grande pergunta que Deus vai fazer para cada um de nós: o que você fez com meu filho Jesus? O que você fez com a ordem que Jesus deixou lá antes de morrer, antes de subir? Qual foi a ordem? Vão e façam discípulos. Você está fazendo isso? Você está deixando ser exposto? Eu te convido a ficar em pé. Nós vamos orar nessa noite. E nessa noite eu tenho certeza que Deus não somente falou comigo, mas Ele falou com muitas pessoas aqui dentro. Alguns líderes, alguns discípulos de Cristo, aquelas pessoas que precisam estar prontas para ensinar, mas antes elas precisam estar sendo transformadas, que elas sejam maleáveis, que elas sejam diferentes umas das outras, que ela não tente imitar o outro em nada, que ela seja
transformadas. Que nessa noite nós vamos orar por você. E Deus, se você tem alguma dificuldade nesses 3 primeiros conceitos, Deus vai te ajudar e vai te deixar mais maleável. Deus, Ele está te dando uma oportunidade para você falar: Senhor, transforma-me, não me deixe continuar sendo igual, mas que eu seja cada dia mais parecido contigo. Aleluia. Que nós possamos nessa manhã entregar a nossa vida a Cristo. Você que ainda não aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, que você possa deixar Cristo fazer morada em seu coração. Mas se você já o aceitou, essa é a noite, essa é a manhã que Deus está te despertando para que você possa deixar-se expor, para que você possa influenciar. Nessa manhã, que Deus possa te despertar para você escolher um discípulo, para que você também possa escolher um discipulador. Que todos nós, muitas vezes nós pensamos que precisa ser discipulado somente aquela pessoa que aceitou a Cristo nesse momento, ou ainda não aceitou. Não, todos nós precisamos, cada um em sua fase, mas todos nós precisamos uns dos outros. Foi pregado aqui domingo passado, uns aos outros. Nós precisamos, eu preciso de você e você precisa de mim, e todos nós precisamos de Deus, de Cristo, para nos orientar, para nos tornar referência. Tem uma música que ela fala: para onde iremos nós? Nós que já estamos com Cristo, nós que já temos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós que já fomos tratados, nós que já permitimos tirar a casca, para que aquele amor, para que a paz, a alegria, para que o fruto do Espírito apareça. Para onde você tem que ir? Você precisa se deixar expor, que você seja exposto. A letra fala assim: para onde iremos nós? Só Tu és a vida eterna. E a verdade é só Cristo é a vida eterna. Para onde iremos nós, se Tu és o pão que desceu do céu? Jesus, Ele desceu para nos tornar referência. Jacó, ele pegou as varas e colocou aonde? Lá no bebedouro, para que as ovelhas não somente crescessem, mas que ela fosse diferenciada das ovelhas de Labão. Que nesta manhã eu te convido, se você puder vir aqui, nosso pastor estava orando por você, para que você tenha força, porque não é fácil, é difícil muitas vezes nos expor. Você começar a falar de Jesus Cristo para alguém, você se demonstrar: não, eu sou aquela pessoa que preciso transformar a outra, mudar a outra. Que nessa manhã Deus te dê força para que você continue essa jornada. Mas acima de tudo, eu volto a falar, você que entrou aqui ou que está me assistindo, que ainda não aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida, essa é a grande oportunidade de você se tornar maleável, de você se tornar uma pessoa transformável, para que você possa tirar a casca e aparecer a brancura das varas. Aleluia. Para onde iremos nós? Pode cantar. E você tem essa oportunidade. Venha. Para onde iremos nós? Só Tu é a vida eterna.